Último dia da semana para mim de trabalho. Eu falei, eita meu Deus, me renova, porque hoje eu acordei bem congestionada. E para a hora de honra do Senhor, eu consegui ficar bem melhor, né, agora no final da tarde. E estou aqui, né? E eu sei que vocês não vieram aqui para me ver, nem para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. Então a glória é dele, a honra é dele, tudo é dele. Nós somos apenas instrumentos do Senhor aqui na terra, né? E nós devemos sim compartilhar aquilo que o Senhor um dia nos deu de presente, né? E eu sou grato por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, que ela é maravilhosa. Eu sei que Deus vai falar, porque eu falei primeiro, fala Senhor primeiro comigo, né, aquilo que eu preciso aprender contigo. E eu sou feliz por essa igreja, por essa família, para mais uma vez confiar essa responsabilidade, né? Sem demora, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 9, onde eu sei que os irmãos já vêm aí meditando sobre essa palavra da mulher do fluxo de sangue. Nós vamos ler o versículo tema da campanha, não é isso? Que é Mateus 9, no versículo 21. Que o Senhor cresça, apareça, que eu diminua e que Ele possa nos constranger com o tamanho da glória dele, porque eu tenho certeza que quando o nome dele é proclamado, a glória dele desce e se manifesta. Então que a igreja possa ficar ligada, porque eu sei que o Senhor tem cura para derramar sobre este lugar. Eu sei que o Senhor tem coisas reservadas, grandiosas para derramar neste lugar. Eu sei que o Senhor tem bênçãos, tem milagre, tem cura, tem salvação, tem libertação, porque onde o Senhor chega, alguma coisa precisa acontecer. E importa que eu e você estejamos ligadinhos com o Senhor, para não perdermos a nossa bênção, para não perdermos a promessa, porque você não saiu de casa para vir aqui só mostrar a roupa, o sapato. Você veio aqui hoje porque você estava acreditando que o Senhor ia fazer alguma coisa. Você não veio aqui para ver a irmã Cíntia, mas para ver o tamanho do poder de Deus, que é maravilhoso, grandioso, Ele é excelso, Ele é o todo-poderoso, Ele é o dono da promessa, Ele é o dono da bênção, Ele é Ele é aquele que faz, Ele é aquele que desfaz, Ele é aquele que coloca aquele que está lá embaixo, se coloca lá em cima, Ele ergue o pobre, Ele faz também, o surdo ouvir, o cego enxergar, Ele faz aquele que não anda andar, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Jesus de Nazaré, e Ele está aqui hoje. Então abre teu ouvido, teu coração, em nome de Jesus, meu Pai, vai repreendendo o roubador da palavra, vai, Senhor, repreendendo o roubador da semente, porque enquanto você está aqui, só tem uma raposa lá fora, esperando tu sair para roubar a semente que foi plantada aqui dentro. E nessa noite eu creio que o Senhor já está jogando por terra toda a fala do inimigo que quer roubar a tua semente, porque essa semente ela vai dar fruto, igreja. Aqui foi plantado, né, que a árvore, ainda que ela seja arrancada das suas raízes, ao cheiro das águas ela vai reviver, ela vai renascer, ela vai dar frutos novamente. E eu entendo que esse cheiro das águas é exatamente a palavra e a presença do Senhor. Quem dá vida é a palavra do Senhor. Então nessa noite ainda que você se sinta fraco, cansado, perdendo as suas raízes, ao cheiro desta palavra, você será renovado pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Mateus 9, 21 diz assim: pois dizia essa mulher consigo mesma, se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E em complemento ao texto, quando eu estava passando por esse texto, antes de chegar nele, no versículo 12, vai dizer assim, ó: mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E é verdade, né? A gente só vai no médico quando alguma coisa dói na gente. E às vezes a gente até precisa ir no
Mas chamado de filho só é aquele que reconhece Ele como Pai. Só herda aquilo que o Senhor tem para nós, que reconhece Ele como Pai. Jesus ele veio para curar, mas é necessário que aquele que se sente doente, e não é só de doença física, principalmente espiritual, que tem matado muita gente, não é a doença física, é espiritual, igreja. Acredite, porque infelizmente o que a gente vê é muita gente que está perdendo a sua fé, perdendo as forças, perdendo a crença, por conta daquilo que está vendo diante dos seus olhos, de situações que tem, assim, querendo ou não, sufocado a vida, principalmente do cristão. E aqui quando o Senhor fala que os sãos não precisam de cura, então, quando a coisa mais difícil da gente é reconhecer nossos erros. É tão fácil quando a gente olha para o outro e vê o erro do outro. É tão fácil olhar para o outro e ver, apontar o dedo para o defeito do outro, as fraquezas do outro. Mas é tão difícil a gente olhar para dentro de nós e ver o que a gente de fato precisa. Eu vivo isso todos os dias no meu trabalho, quando eu faço uma entrevista e eu pergunto assim, quais são os seus pontos fortes? E aí vem vários elogios, as pessoas se elogiam. Mas quando eu pergunto, quais são os seus pontos de melhoria? Silêncio. Tem silêncio, porque as pessoas não conseguem perceber quais são os seus erros, os defeitos, aquilo que precisa melhorar, porque não existe perfeito nessa terra. O perfeito que veio, foi Jesus, e é Jesus. Então, como é difícil se perceber, se analisar, refletir sobre si mesmo. Como é difícil. E essa mulher, igreja, ela entendeu que ela tinha uma doença. Ela entendeu e ela passou 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Então ela entendeu que ela precisava de cura. E ela entendeu que ela que tinha que ir atrás da cura. E assim ela fez. Ela foi atrás do Senhor, do Mestre, e ela pensou, se eu tocar nele, vou ser curada. Ela não pensou se ele me ver, se ele me der tchau, se ele lançar uma palavra. Ela não pensou assim, ela pensou se eu. Isso é a humildade de reconhecer que precisa do poderio do Senhor Jesus. Então a gente precisa também reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Por que eu vejo tanta gente andando em círculos, igreja? Passando pela mesma prova, pela mesma dificuldade, porque está precisando olhar para dentro de si e buscar, Senhor, o que é que eu preciso melhorar. Eu sei que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que fala, é um Deus que revela, porque se Ele te usa para revelar a vida do outro, é claro que Ele vai revelar aquilo sobre a tua vida. E a gente precisa se examinar, porque quando você vem para a ceia no domingo, a Bíblia vai dizer, no livro que todo mundo conhece lá em Coríntios, examine o homem a si mesmo. Então, antes da gente ceiar e comungar com os irmãos, a gente precisa se examinar. E isso não deve acontecer só na ceia de domingo. A gente tem que se examinar todos os dias, fazer um balanço de como foi meu dia, o que eu fiz, o que eu podia melhorar, onde eu errei, aonde eu falhei, para que no outro dia Deus venha com o seu bálsamo, misericórdia, com sua cura e nos trate para que a gente melhore todos os dias. Então, o que eu tenho percebido diante das pessoas que vêm a mim pedindo socorro, a dificuldade de reconhecer que precisam melhorar. Então, não é sobre uma religião, não é sobre uma placa de igreja, é sobre ser alguém que Jesus quer que você seja. É sobre ser alguém com a essência de Jesus, porque Ele nos fez imagem e semelhança. Se a gente for analisar Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver cada um com sua percepção sobre como Jesus andou na terra. Então, exemplo a gente tem. Testemunho também tem. Aqui está dizendo tudo o que Jesus fez na terra. Está faltando o quê? Viver o que a gente lê aqui. Porque só vir aqui ler não adianta muita coisa, não. A gente tem que ler e tem que viver. E viver requer renúncia. Viver requer obediência. Viver requer tudo isso. É fácil? Não, não é. Mas se eu quero tanto uma cura, se eu quero tanto um milagre, tem que começar em mim. Porque a gente consegue muito facilmente olhar, principalmente para quem é casal, olhar para o outro e enxergar
enxergar o defeito, os erros do outro. Mas como é difícil olhar para dentro da gente. Mas se eu mudar aqui? E se eu melhorar aqui? Como é difícil? Como é difícil se submeter ao esposo, né? Como é difícil para as mulheres, principalmente no tempo moderno, entender o que é submissão à luz da Bíblia. Então, o que eu tenho percebido é uma distorção da palavra, do que realmente é o Evangelho do Senhor. O Evangelho de Jesus é aquele que cura. Jesus, ele estava em todo lugar, assim como hoje ele está em todo tempo, em todo lugar. Você não precisa estar somente aqui para o adorar. Você não precisa vir aqui somente para buscar uma cura. Você tem que ter esse relacionamento com o Senhor todo o tempo, em todo lugar, em casa, no trabalho, no chuveiro. Esse relacionamento ele tem que ser diário. Glória. É isso que eu tenho pregado aonde eu vou, porque Jesus está vindo com pressa. Sem demora, a gente precisa guardar o que a gente tem para não perder a nossa coroa, né? Então, assim, a gente vê muitas coisas sendo faladas, pregadas. Queremos tantas coisas. Queremos arrumar casa, queremos dinheiro, queremos. E não é pecado querer isso. Mas aqui vai dizer em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar, o reino dos céus. Porque o Senhor está voltando, e nesse momento agora tem gente que já foi. Tem gente que não teve oportunidade. A gente viu recentemente uma tragédia aí. 62 pessoas partiram. Eu não sei como elas foram, mas sei que elas partiram. Ninguém sai de casa pensando, é hoje que eu vou morrer. Ninguém sai de casa pensando, é hoje que vai passar um carro. Ninguém sai de casa pensando nisso. Mas a gente tem que sair de casa. Senhor, toma conta do meu dia. Senhor, me perdoa. Senhor, me conduz. Senhor, me dá direcionamento. Senhor, me ajuda. Essa mulher teve uma coisa que está faltando hoje, igreja. Posicionamento. Sabe por quê? Antes de Jesus, antes de sair poder da sua orla, Jesus ele tinha recebido um convite para ir à casa de um homem chamado Jairo. E aí Jesus ele recebeu um convite para ir à casa de Jairo, porque Jairo creu que se Jesus fosse até a casa dele, haveria cura, e assim aconteceu. E a gente vai ver também situações, né, se eu não me engano, de um paralítico, que há 38 anos ele sofria, né, dessa 38 anos ele não andava. E ele também precisava de uma cura. Eu estou trazendo aqui um comparativo para vocês entenderem o que é um posicionamento. Jairo creu que se Jesus fosse na casa dele, a cura ia acontecer. O centurião creu que se Jesus apenas desse uma ordem, o seu soldado em casa ia ficar curado. Esse paralítico, por 38 anos que sofria, acreditava que se o anjo, quando ele movesse as águas do tanque de Betesda e ele descesse as águas, ele iria ser curado. E Jesus chega para esse homem de 38 anos e fala assim: quer ser curado? Pergunta simples, né? Pergunta muito simples. Quer ser curado? Ele tinha que dizer: quero, Senhor. Mas ele disse assim: não tem que me desça do tanque. Perceba que o que acontece? Jesus está às portas, Jesus está batendo na porta, perguntando se queremos ser curados. Esse homem tem uma oportunidade, ele faz o quê? Ele coloca a confiança dele no homem, deposita no homem. Ele espera alguém levar ele, assim como tem muita gente que espera alguém fazer um convite para vir na igreja, assim como tem gente que espera alguém vou chamar a irmã Catine para ir na minha casa, porque quando a irmã Catine ora, Deus usa ele e Deus vai usar a Catine, ó. Mas você esquece que o Senhor, na palavra dele, vai dizer assim: eis que eu coloquei poder nas suas mãos para repreender as serpentes e os escorpiões. Ele não fala nomes clássicos, nada disso. Ele colocou o poder nas nossas mãos. Nossas, ele não faz exceção de pessoas. E às vezes a gente quer colocar o nosso milagre na mão da irmã que ora muito, da irmã que Deus usa, no profeta. E isso não é o que o Senhor quer. Deus usa quem Ele quer, usa profeta, usa. Mas o Senhor ele quer que a gente abra nossos olhos e entenda que precisa a partir de nós o posicionamento de orar pela nossa casa, que é a nossa responsabilidade, nossa família, nossos filhos, nosso ministério, é nossa responsabilidade. E nós não podemos terceirizar isso. Essa mulher ela não colocou a cura dela nas mãos de terceiro. Ela entendeu que ela precisava ir até o mestre. Ela entendeu que ela iria tocar no mestre, ela seria
aqui que é importantíssima para a cura dela, que é a fé. Porque quando Jesus fala assim, oi, alguém me tocou e de mim saiu virtude, ele não diz assim, oi, a minha roupa curou essa mulher. Não. Ele diz assim para ela, né? A tua fé te salvou. Quem salvou ela, igreja? Foi a roupa? Foi a fé que ela depositou no mestre. Porque ela entendia que ele era tão poderoso que até no toque da roupa dele ela seria curada. Então Jesus fala para ela, tua fé, mulher, te salvou. E a gente vai ver na Bíblia que a fé sem obras, ela é morta. Primeiro, ela creu. Segundo, ela foi e ela tocou. Então ela fez duas coisas. Ela não só creu e ficou em casa esperando o nome dela ser chamado lá. Não. Porque naquele lugar tinham pessoas que sabiam do mal que havia naquela mulher. Pessoas sabiam, todos conheciam ela como impura. Mas ela não ficou em casa, ela saiu da sua zona de conforto, ela saiu da sua casinha, ela enfrentou uma multidão que olhava para ela com olhares tortuosos, porque era uma mulher impura. Então ela teve que enfrentar olhos tortuosos, assim como eu e você. Muitas das vezes estamos em lugares, no trabalho, em casa, na rua, na igreja, não sei. E temos que enfrentar olhos que olham para a gente com julgamento, olhos que parece que vão mais nos matar do que nos acolher, porque infelizmente vai ser assim até Jesus voltar. Não somos nós que vamos separar o joio do trigo. Quem faz isso é o Senhor. Cabe a nós fazer a nossa parte. Aquela mulher, ela se posicionou. Ela falou, eu penso assim que ela pensou com ela mesma, né? 12 anos, não aguento mais passar por isso. Preciso fazer alguma coisa, porque o meu dinheiro não serve mais. E por que a gente espera os nossos recursos acabarem, aleluia, para buscar uma cura que o Senhor vai entregar na nossa mão? Por que a gente espera a nossa força não funcionar? Porque a gente coloca as coisas na mão de Deus e a gente tira da mão de Deus, porque a gente é imediatista, porque a gente quer tudo para ontem. Então aquela mulher, ela usou todos os recursos que ela tinha e não adiantou nada. Mas no dia que ela falou assim, vou me levantar, me posicionei e agora eu vou lá. Vou tocar, não importa a multidão que vai querer me atrapalhar, ela achou errado. Eu vou tocar no meu milagre, porque para casa hoje eu não volto vazia. Você tem que chegar aqui na igreja pensando assim, hoje eu vou lá buscar algo de Deus. Não volto para casa vazia. Você vem domingo, você vem no meio da semana e você não pode entrar aqui e sair do mesmo jeito, porque isso não é conversão, isso é convencimento, igreja. E não é hora mais de ficar achando que ser cristão é somente vir à igreja de domingo a domingo, nos cultos no meio de semana. Ser cristão é ser a igreja de domingo a domingo, porque o Senhor conta com os ceifeiros para essa grande seara, igreja. Igreja, quando eu estava lendo esse livro de Mateus 9, eu percebi quando Jesus ele chama Mateus para o apostolado. Jesus ele escolheu 12 pessoas para andar com ele. Mateus era um cobrador de impostos e ninguém gosta de cobrador de impostos, porque ele era tido como ladrão, alguém que rouba. E ninguém queria essa pessoa na sua casa. Ninguém queria um publicano na sua casa. Ninguém queria, mas Jesus ele olhou para Mateus e ele viu alguém em Mateus. E talvez algum inimigo diga para você que você não é ninguém, que você é alguém que ninguém gosta da sua presença. Mas o Senhor Jesus ele te olha de uma forma diferente. Jesus olhou para Mateus e ele viu um homem de Deus. Mesmo Mateus com as suas características que ninguém gostava, Mateus ele gostava de contar, ele era uma pessoa muito analítica, talvez uma pessoa fria, mas Jesus viu algo nele. E Jesus chega para Mateus e fala, vem comigo. E Mateus ele não pensa, ele não pestaneja, ele se levanta e ele vai. Ele largou a sua vida de cobrador de impostos e ele foi, igreja. Eu estou falando de obediência, igreja. Eu estou falando de obedecer Jesus, porque você pode dizer assim, eu estou na igreja, eu sigo Jesus. Mas quando ele fala assim, renuncia isso, filha. Não vai para aquele lugar, não veste isso, filha. E você bate cabeça com Deus e você faz. Isso é desobediência.
igreja. Não é uma coisa que eu gosto, porque eu não gosto. Não é sobre gostar, é sobre obedecer, igreja. É sobre obediência, porque obedecer é melhor que sacrificar. É sobre obedecer. Mateus, ele não pensou duas vezes, ele levantou e ele foi com Jesus. Pedro estava aí diante de uma pesca que foi horrível, mas Jesus chega e mostra para ele que ele é o dono do milagre e fala: vem comigo, pescarão, e ele vai, ele deixa tudo aquilo ali na sua casa, ele deixa tudo que era seu e ele vai, porque ele acredita em Jesus, ele confia em Jesus. E aquele povo que andou com Jesus teve uma experiência ímpar, incrível, e aquele povo vai ter uma vida de ministério linda. Aquele povo entendeu, porque Jesus lhe falou assim: agora vai vocês e comecem ali a distribuir os dons, e aquelas pessoas começam a impor as mãos, começam a ver cura, transformação. Então o Senhor não vai usar somente o profeta, ele vai usar aquele que se disponibiliza a fazer o que o Senhor quer. Ele vai usar aquele que fala: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronta, envia-me a mim. O Senhor está para todo mundo, mas nem todo mundo quer o dono da bênção. Todo mundo só quer as bênçãos, mas não quer viver para o abençoador. E é isso, igreja, que está fazendo com que as pessoas tenham se frustrado, decepcionado, entregado a vida à prostituição, bebedeira, drogas, enfim. Tem pessoas que estão ali no viaduto, jogando sua vida no lixo, porque não conhece Jesus de contigo andar. Jó era um homem íntegro, mas ele só conhecia Jesus de ouvir falar. E quantos estão, infelizmente, na casa de Deus, estão conhecendo Deus somente de ouvir falar? E não conhece o Senhor de correr andar, e não visita, e não conhece o Espírito Santo, e não tem intimidade, e não busca. Isso pode acontecer com qualquer uma, igreja, basta um posicionamento. Não sei, igreja, quando eu falei com o Senhor, Deus, eu não sei o que eu vou falar. O Senhor me deu uma palavra, eu meditei. Mas eu falei: Senhor, fala aquilo que o Senhor quer falar comigo e com a tua igreja. Porque a gente às vezes tem coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas se o Evangelho não confrontar a gente, não vai transformar a gente. Se o Evangelho não confrontar a gente, ele não vai transformar. E o Evangelho que não confronta, não transforma. Achou de raça. Precisamos ser transformados pelo Senhor, porque Ele está voltando naquele grande dia. Eu e você não vai querer ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque é assim que vai acontecer. Então, a igreja acorda, busca de Deus um posicionamento, se levanta, sai do comodismo. Quer milagre? Busca o milagre, se levanta, se coloca de pé, se coloca à disposição, porque até para esse milagre a gente precisa, no nosso coração, primeiro acreditar no milagre. Não adianta somente vir e falar: eu quero cura, mas dentro de você não está preparado para renunciar. Quando o Senhor fala assim: não quero você desse jeito, não quero aquelas amizades na tua casa, não quero você andando com a shoulder, porque até isso o Senhor separa. Quando a gente abre a porta do nosso coração para Jesus entrar, Ele começa a fazer uma transformação. E aquilo que não presta, o Senhor começa a lançar fora. Ele começa a lançar fora, porque Ele começa a fazer uma limpeza. E isso dói, isso machuca, porque às vezes a gente não quer renunciar, não quer deixar a amizade com A, com B, com C. Tem pessoas que vão na nossa casa que a gente não quer: ô Senhor, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Mas o Senhor, Ele faz como Ele quer, igreja. Ele sabe do nosso futuro. E eu posso dizer para vocês que eu perdi, entre aspas, uma grande amiga, uma pessoa que eu cuidei, uma pessoa que Deus me usou para se converter, para descer as águas. E eu perdi essa amiga. E eu questionei muito a Deus por quê. E foi preciso o Senhor me levar em espírito para me mostrar o que ia acontecer. Porque eu passei noites e noites questionando a Deus. Isso tem muitos anos.